Já voltamos, pois é, estamos com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Agora convido você aí de casa a tomarmos um cafezinho. Para você que, como eu, gosta de café, você sabe que café tem que ser de qualidade, né? Então você já deve saber que o melhor café é o café Riachuelo, que é o puro café com grãos especiais e também selecionados do sul de Minas Gerais e do Cerrado Mineiro, gente. É um café 100% arábica. Ele é torrado e moído artesanalmente. Então a torra e o processo de moagem é todo artesanal. Então você, dona de casa, leve nas suas compras o café Riachuelo, leve para sua casa aquele gostinho da roça. E não é de hoje não, gente, tem muita tradição este nome. É desde 1962, há 57 anos já, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Síria, onde eu posso comprar, onde eu posso encontrar o café Riachuelo moído na hora? Olha só, é bem fácil, viu? Fica no centro de Belo Horizonte, na Avenida Paraná, na virada do Move, ali entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio. Um ponto de referência para você é o Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora mesmo, o telefone aparece na telinha para você, é o 3212-7993, o código de área é o 31. Café Riachuelo, não se esqueça, é o ponto alto em café. Bom, e agora o nosso assunto é o Segundo MUTICOM Regional Leste 2. O Mutirão de Comunicação está sendo organizado pela PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação do Regional Leste 2. E está agendado para os dias 18 e 19 de outubro aqui na capital mineira. E a programação vai contar com palestras, momentos de reflexão, oficinas, entre outras atividades. Então, para nós entendermos mais, né, sobre o que está sendo preparado para este encontro, eu recebo aqui no programa hoje a coordenadora da PASCOM, a Janaína Gonçalves. Janaína, bom dia, bem-vinda. Muito obrigada por me chamar para estar aqui com vocês, é um prazer. Imagino que já deve estar naquela correria toda, né, Janaína? Com os preparativos, então, para esse mutirão de comunicação. Isso, a gente começou na verdade está marcado há 1 ano e meio a data e começamos com reuniões no início do mês passado, já tentando fazer da melhor maneira possível a segunda edição do Mutirão de Comunicação. Tá chegando perto, eu queria que você falasse um pouco do tema. Qual foi o tema escolhido para este ano? Para este ano, para essa edição, nós escolhemos o tema a comunicação como estratégia nas relações humanas. Isso nós pensamos porque nós percebemos que quanto mais o tempo passa, mais técnicos, mais tecnicistas nós estamos. O que quer dizer? O que quer dizer isso? As equipes de pastoral da comunicação, até mesmo as assessorias de comunicação das dioceses e arquidioceses, elas se preocupam muito com a parte técnica da comunicação, estar nas redes sociais, estar no site, estar nos aplicativos. É ruim? Tecnologia não. O tempo inteiro, né? Isso, não é ruim, estrategicamente é mesmo esse caminho que a gente faz, mas a gente também precisa ver a comunicação como um processo humano. A gente muitas vezes esquece que nós estamos ali comunicando com alguém. Tem um humano por trás dessa máquina o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, nós não estamos comunicando com um simples aparelho. Tem alguém do outro lado que está recebendo a comunicação ou fazendo uma comunicação também. Então, a gente quer trazer essa proposta de refletir essa comunicação humana, né, e através dessas redes sociais, de todas as plataformas que nós temos hoje. Primeiro, a pessoa, o profissional que está por trás tem que estar bem, né, Janaína? Para fazer esse trabalho, para fazer essa comunicação chegar até as pessoas ali de uma forma adequada, né? Isso. E é pensando nisso que nós colocamos nesse Muticom, nós trabalhamos com 2 trilhas, porque nós teremos oficinas também, né? E nessas serão 2 trilhas, a trilha da comunicação estratégica e a trilha da comunicação humana. E na comunicação estratégica, por exemplo, as nossas oficinas serão o quê? Justamente isso, a PASCOM, a comunicação estratégica, a comunicação nas redes sociais, algo mais prático. E na trilha da comunicação humana, nós teremos oficinas voltadas para a comunicação inclusiva, a pastoral da comunicação e outras linhas que beiram mais a comunicação mais próxima do outro.
A programação já está definida, Janaína? A programação ela está sendo finalizada em questão de temas para as oficinas, mas os convidados nós já temos definido, os palestrantes. Na abertura nós teremos a presença não só de bispos aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, como também do Regional Leste 2, que é Minas e Espírito Santo, né? Também a presença do assessor de comunicação da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB, que é o Padre Tiago, e outras pessoas também que farão parte da mesa de abertura. Então, você já adiantou para a gente, tem as oficinas, palestras, o que mais de atividades? Nós teremos também momentos de troca de partilhas de situações, de casos, cases, né, que a gente chama, porque uma das coisas que mais nos faz falta e também nos complementa é saber como é a comunicação em outras realidades. A gente trabalha a comunicação muito aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte de uma forma, a pastoral da comunicação especificamente, mas em outras dioceses é bem diferente. São realidades específicas, né? E nós teremos, inclusive, uma das oficinas, ela vai ser sobre a comunicação específica para os santuários, né? A PASCOM para os santuários. Então, ou seja, aqui a PASCOM em um santuário funciona de uma forma. Lá no Santuário Santa Luzia, por exemplo, tem um trabalho interessante. Por que não trabalhar isso com outras equipes de pastoral da comunicação de outras dioceses de Minas e do Espírito Santo? Porque cada santuário, cada região tem a sua particularidade. Tem, né? Por exemplo, no Espírito Santo, sem dúvida, uma iniciativa de comunicação dá certo para aquela localidade, mas nem sempre vai dar certo para a gente. Mas, às vezes, o santuário daqui tem uma iniciativa que deu resultados positivos e para outras dioceses vai ser um início de um caminho de uma comunicação pastoral, coisa que muitas vezes a gente esquece. A gente vai pela comunicação estratégica, que quer resultado, marqueteira, mas esquece de que a comunicação em pastoral, na igreja, ela é o que faz caminhar sem esquecer os valores do Evangelho. Exatamente. Né? Agora, Janaína, qual que é o foco? Quem são as pessoas, né, que podem participar desse Muticom? Isso. As pessoas costumam achar que o Muticom é muito voltado para quem é da PASCOM. Claro, porque é a PASCOM que trabalha, que faz o trabalho de dar visibilidade às ações evangelizadoras de uma igreja. Mas este Muticom, o principal público é o agente de pastoral da comunicação, sim, mas nós já percebemos que assessores de comunicação de dioceses e arquidioceses, percebemos que profissionais da área de comunicação já se interessam em fazer esse encontro, em participar deste encontro. Então, o nosso público é misto, mas todos, sem dúvida, que trabalham de alguma forma com a comunicação na igreja. Bom, esse segundo encontro em outubro, né, já está sendo preparado com muito carinho, como você bem disse. São aguardadas quantas pessoas, quantos participantes? Nós estamos esperando aproximadamente 200 pessoas. Na primeira edição, nós tivemos em torno de umas 135 pessoas. Para esse ano, aguardamos 200 pessoas, porque nosso intuito é que pelo menos as dioceses enviem 1 ou 2 pessoas. Lá em Montes Claros já estamos sabendo que tem um ônibus se organizando para vir para cá. Que legal. Então já está fechado isso. E aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte faremos o possível para que as paróquias também encaminhem pelo menos um representante de pastoral da comunicação para esse encontro. Então a gente está trabalhando em torno de 200 pessoas, né? Vai ser na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Então a gente tem também um limite para o auditório e a gente também tem que trabalhar com essa possibilidade de ter umas 200 pessoas. 200 pessoas. Bom, e para você que está diretamente ligada à organização, está envolvida, né? Qual a importância você acredita para essas pessoas, para quem já está pensando em se inscrever, para quem vai participar deste evento, né? De participar de um mutirão como esse? Eu, como profissional da área de comunicação, vejo que é uma possibilidade de você ampliar seus conhecimentos, né? E para o agente de pastoral da comunicação é a possibilidade de se formar. Hoje, na igreja, é muito difícil você encontrar um profissional de comunicação que saiba dialogar com a comunicação e a religião. Porque muitas vezes a pessoa é muito só de comunicação e esquece a parte religiosa, ou é muito só de religião e esquece a comunicação. Os dois têm que caminhar juntos, Tem que caminhar juntos, senão não vai dar certo. Então, eu vejo que é importante para você ampliar os seus horizontes, você conhecer outras realidades, como nós comentamos, você permitir-se ter outros olhares e se formar, porque para quem não tem a formação em comunicação e trabalha como agente de PASCOM, ele precisa se atualizar. Uma das palestras que vai ter no Muticom é sobre a gestão, inclusive na sexta-feira à noite, dia 18, é a gestão das mídias sociais, pensando nesse
âmbito religioso. Então, para eles, para quem não tem a formação, como uma especialização, é o momento para poder ter um pouco mais de conhecimento na área. Como divulgar, né, a mensagem Isso, ali como da divulgar, paróquia. como estar nas redes sociais, respeitando ali também que você fala em nome de uma instituição, não é em seu nome, respeitando que você tem vários comentários, você tem várias opiniões, saber trabalhar, dialogar com o que difere da sua opinião, da opinião da igreja, e ali você tem que dar visibilidade ao que a igreja faz, né, que é o nosso principal trabalho da PASCOM, deixar visível para o povo os pequenos trabalhos que a igreja faz, que nem todo mundo sabe, o trabalho social, que é importantíssimo, a parte devocional, a parte da religião como a catequese, na iniciação à vida cristã. Então, fazer um pouquinho disso, dar visibilidade às ações evangelizadoras da igreja no Brasil. Janaína, ainda dá tempo de quem está nos assistindo em casa se inscrever e participar deste evento? Claro que dá tempo, porque as inscrições vão começar agora. Então, como que a pessoa faz para se inscrever? É só acessar o site cnbbleste2.org.br. A gente vai colocar na telinha para você. Ótimo. E as inscrições devem começar a partir da próxima semana. De todo modo, nas redes sociais, a gente tem endereço nas redes sociais também, que é só digitar Muticom Leste 2 e que vai achar lá as informações assim que começarem as inscrições. Então, só reforçando, o evento vai acontecer aqui na capital mineira, na PUC Minas. Isso. Qual unidade? Na unidade Coração Eucarístico. É a unidade mais central ali, principalmente para quem vem de fora, vai ficar mais fácil para poder chegar. É importante, então, não deixar para a última hora também fazer a inscrição, né? Não, porque as vagas são limitadas. A gente tem um auditório que cabe um número X de pessoas e se na hora que a gente vê que passou, a gente vai ter que parar as inscrições. Bom, então, eu reforço o convite para você que está em casa participar, principalmente quem trabalha nessa área, né, Janaína? Comunicação nessa área é muito importante. E deixo para você também convidar as pessoas a participarem com vocês deste Muticom. Então, eu convido a todas as pessoas que estão me assistindo agora para fazer inscrição no Muticom, para você que é agente de pastoral da comunicação ou apenas um profissional que se interessa também pela temática, não fique de fora, porque depois as vagas vão acabar e não adianta chorar, viu, gente? Não, a gente não vai abrir a sessão, não. Então, faça a sua inscrição, que em breve já estará aí nas redes sociais o nosso endereço para vocês irem lá e fazerem a inscrição e confirmar a presença no dia 18 e 19. Tá certo. Janaína, muito obrigada por ter vindo falar da organização deste evento tão importante. Que Deus ilumine vocês aí na condução, na organização, que dê tudo certo. Amém. Desejo o mesmo para vocês em dobro. Bom dia. Bom dia. Bom, e você aí de casa, continue conosco, viu? Inclusive, nós vamos para um rápido intervalo agora. Aproveite este tempo para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número aparece na sua telinha, é o 99642-8473. Voltamos já, não saia daí.